Camila e no vídeo de hoje eu trouxe essa fofura, essa bolsinha linda, feita em fio de juta. Vocês podem trabalhar com outros fios também, mas no fio de juta ela fica com esse ar mais boho, mais rústico e ela ficou uma graça. Esse fio de juta que eu utilizo, ele é um fio que não pinica. Muita gente me pergunta, o fio de juta pinica? Não, gente, ele não pinica, é um fio até que macio, não exatamente como um fio de algodão, mas é um fio macio e ele dá todo um ar diferente, muito sofisticado para a bolsa de vocês. Inclusive, até para venda, isso acaba valorizando a bolsa quando vocês vão fazer a precificação, porque ela valoriza muito, fica com esse ar mais requintado, fica muito fofa. Olha, aqui ela é feita com a parte de baixo em couro e também tem a parte da tampa feita em couro. Ela tem esse fechinho que abre assim. E olha que graça que ela ficou por dentro também. Sem marca de começo nem fim, os pontos ficam bem bonitinhos. Esse fecho, ele é bem legal, bem gostosinho e super prático na hora que a gente tá de pé, de colocar uma bolsa tiracolo. Na hora que a gente tá de pé, de só colocar o fechinho, fechar e guardar as coisas. É muito, muito prático esse tipo de fecho. E olha, ele é um fecho que a gente coloca aqui no corinho. Esse corinho, ele é em tom marrom café. E aqui também ele é feito com os mosquetões dourados para combinar com a bolsa. Deixa eu fechar aqui. E a alça que foi feita em crochê. Vocês podem colocar outros tipos de alça também, mas para valorizar ainda mais esse ar rústico, né, esse ar boho, eu fiz uma alça feita em crochê, que ficou bem bonitinha, também para usar aqui com a bolsa. Para fazer a bolsa, eu utilizei apenas um novelo de 100 gramas do fio de juta, mas ela ficou com um peso total, considerando os corinhos e mais os fechos, mosquetões, com um peso total de 144 gramas. É uma bolsa bem leve. Ela ficou também com 15 centímetros de altura, 14 centímetros de largura e 6 centímetros de profundidade. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito, compartilhar também o vídeo com outras pessoas. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tem bastante coisa legal chegando por aí. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários também como ficou a bolsa de vocês, e depois que vocês fizerem, me marquem no Instagram, que eu amo ver. E é isso, gente, bora fazer! Começar pela parte de baixo, aqui da bolsa. Eu tenho aqui um corino, ele mede 13 por 5,5. Essa daqui é a parte de baixo, que é a parte onde tem o corinho, e aqui essa parte mais aveludada é a parte de dentro da bolsa. Eu vou começar virando ele assim para trabalhar aqui por fora. Nós vamos colocar a agulha de assim. Eu vou utilizar a agulha aqui número 3, uma agulha menor do que a agulha que nós vamos trabalhar. A agulha que eu vou trabalhar é a número 4. A agulha número 4, ela passa aqui pelos buraquinhos. Se a de vocês passar, vocês podem, junto com o fio, não ficar muito apertado, vocês podem até fazer direto com a agulha que nós vamos trabalhar. Mas aqui no caso, como eu vou puxar 2 fios, eu vou trabalhar com essa agulha menor, ó. Ela vai passar com facilidade, trazendo meus fios para cima. Eu vou fazer os pontos não apertando muito, para que a gente também não fique com ele repuxado. E aqui eu vou trabalhar com 2 fios do novelo. Este fio que eu estou utilizando é um fio com referência F2. F2 de juta, ele é 2 fios de juta juntos. Então, se a gente abrir o fio, olha, ele tem 2 fiozinhos juntos. Essa é a referência do fabricante, que é o F2 de juta, são esses 2 juntos. Então, como o fio é um fio mais fininho, para o trabalho que eu quero aqui, eu vou utilizar
2 fios juntos. Então, na verdade, eu vou ter 4 fiozinhos de juta aqui juntos. Então, vou ter, ó, esses 2 do novelo aqui. Como eu faço para usar os 2 do novelo? Eu uso uma pontinha, que é a pontinha de fora, e uma pontinha, que é a pontinha de dentro. Assim, eu consigo trabalhar com 2 fios ao mesmo tempo. E agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma das pontinhas, então, eu vou escolher uma quina aqui, ó. Aqui nós temos a parte reta e aqui nós temos a nossa quina. Esta base aqui, ela tem 28 furos. Eu vou colocar a minha agulha aqui neste primeiro aqui, desta primeira quininha. Então, eu vou laçar aqui o meu fio, deixando um pedacinho de fio para depois fazer o acabamento. Eu vou laçar e trazer os meus fios aqui para cima. Trouxe aqui para cima, fiz um elinho, eu vou laçar novamente e passar por dentro, fazendo pontos baixos. Meu fiozinho aqui abriu. Laço novamente, fazendo pontos baixos. Aqui agora eu venho no próximo furinho, também vou fazer outro ponto baixo. Coloco a minha agulha. Este fiozinho aqui, nós podemos fazer o acabamento, então, eu posso deixar ele aqui por cima da minha agulha, para trabalhar com ele, passar por cima dele junto aqui com a bordinha do corinho. Então, eu laço o fio do novelo, trago para cima, lembrando de não deixar nem apertado e nem largo, e passo por dentro dos dois. Venho aqui no próximo ponto, faço mais um pontinho baixo, puxo a linha, fico com 2 na agulha, laço de novo e tiro as 2. Agora, eu cheguei em uma das quinas. Nesta quina aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, venho aqui nesse espacinho, coloco 2 pontos baixos, aqui mais um ponto baixo. Então, em todas as quinas, eu vou colocar 2 pontos, tá? Nas 4 quinas. Então, nessa quina eu coloquei 2 pontos, aqui eu vou colocar mais 2, aqui mais 2 e aqui mais 2. Agora, eu vou trabalhar aqui nesta parte reta, pontos baixos normais, até chegar na próxima quininha. Puxo, sem deixar muito apertado, e vou fazendo pontos baixos até a próxima quina. Então, gente, aqui só para vocês não ficarem com dúvidas, depois que eu fiz os meus 2 pontos juntos, eu trabalhei aqui por 10 pontos, e agora aqui, cheguei na quininha, eu vou fazer 2 pontos juntos. Então, caso vocês estejam utilizando esta mesma base com 28 furinhos, as quininhas dão neste lugar. Mas é só observar realmente a peça de vocês, conforme vocês estiverem trabalhando, para fazer na quina, para que ele fique mais confortável, não fique repuxado. É só observar a peça, gente, sem medo, tá? A quina é o lugarzinho onde a gente tem a virada, então, se a gente coloca um ponto só, a gente vai perceber que a peça vai ficar puxada. Caso vocês sintam necessidade de colocar 3 pontos, podem colocar também. Ó, a peça só precisa ficar assim, olha, de uma forma que quando a gente coloca para um próximo ponto, a agulha consiga chegar, sem o ponto ficar puxado. Então, agora, a gente vem aqui no próximo e continua, tá? Normalmente, como a gente estava fazendo, ó, deixem mais folgadinho, ó, puxem um pouquinho, ó, a agulha só precisa chegar de uma forma normal, os pontos ficarem todos do mesmo tamanho, para o trabalho ficar bem bonitinho. Puxinho aqui pra cima. E continuem, tá? Ó, esse ficou muito aberto, estão vendo? Ó, eu sou um pouco detalhista, gente, mas olha... Estão vendo que ficou um pouco aberto, ele ficou distante? Eu quero que ele fique mais preenchidinho. Então, essa laçadinha que eu dei aqui, eu não vou puxar tanto. Vou puxar um pouquinho menos, para ela não ficar tão aberta. Porque conforme essa laçadinha, o meu ponto fica mais distante, mais abertinho um do outro. Ainda tá. Vou fazer de novo, mais uma vez. É isso, paciência. O crochê bonito e perfeitinho é feito assim. A gente faz com calma, se precisar voltar, volta e faz, ó, ajeita bem bonitinho. E aí, continuem, gente, até chegar nessa outra pontinha. Ó, cheguei na outra quina, aqui de novo, ó. Então, estou trabalhando com 2 pontos aqui.
Então, tenho aqui meus 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos. Vou fazer os 2 pontos juntos aqui de novo. Vou fazer para vocês não terem dúvida. Se a base for essa igual. Com 28 pontinhos, 28 furinhos. Então, fiz aqui os 2 e já venho aqui para a parte reta, onde eu tenho os 10 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu trabalhei aqui por mais 10 pontos e cheguei na quina novamente. Esta primeira quina, eu coloquei um ponto só. Então, aqui neste mesmo lugar, que eu vou colocar mais um ponto. Fiz aqui mais um ponto, nós já vamos fazer o fechamento para que a gente suba a bolsa. Então, ó, vou puxar o meu fio um pouquinho aqui. Agora, eu já posso vir com a outra agulha, tá, gente? Olha, a base ficou assim. Olha que bonitinha que ela fica. Bem delicadinha. E aqui no último ponto agora eu vou fazer o fechamento. Então, nós vamos completar a cabecinha do ponto, o último ponto, fazendo essa cabecinha, que ela vai completar os nossos pontos totais aqui com esse fechamento que nós vamos fazer. Então, eu puxo essa alcinha um pouco para cima, venho com a agulha de trás para frente, pegando aqui na cabecinha do ponto, olha, aqui onde eu tenho este Vzinho. Então, de trás para frente, eu vou pegar aqui essas 2 alcinhas. Vou pegar esta alcinha, enganchar aqui na agulha virada para cá e levar lá para trás. Puxo lá para trás. Puxei lá para trás, eu vou trabalhar aqui no meio do fio. Então, eu vou colocar aqui, passando, olha, eu passei 4 fios para lá, porque se eu estou trabalhando com fio duplo, eu tenho essa parte, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, então, passei aqui o total de 4 fios. Eu vou colocar aqui no meinho de 2 fios. Coloquei aqui pegando só 2 fios, eu vou colocar aqui também nessas 2 alcinhas e prender essas 2 alcinhas aqui na minha agulha. Agora, é o momento de ajustar, então, vou puxar o fio do novelo para que este ponto aqui fique do tamanho dos demais, porque ele vai imitar os demais, ele vai ser a cabecinha deste ponto aqui, então, eu preciso que ele fique também com um tamanho próximo aos outros fios. E agora, eu laço o fio do novelo e passo por dentro desses 2 que estão na agulha, com a minha agulha virada para cá, ó, engancho aqui e passo virada para cá para eu conseguir passar. Trago o fio aqui para cima. Trouxe o meu fio aqui para cima, eu vou laçar e fazer um ponto. Então, fiz um ponto. Então, aqui eu já completei a minha carreirinha, aqui utilizando também, fazendo a cabecinha desse ponto aqui e fechando, finalizando a nossa parte de baixo. Agora, nós vamos começar a parte da paredinha da bolsa. Nós vamos começar a subida. Então, aqui no mesmo lugar onde eu tenho este ponto, eu vou colocar a agulha passando pelo mesmo lugar de onde eu saí e vou fazer mais um ponto baixo. Então, laço, trago para cima, laço de novo e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos, um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. O meu próximo ponto, eu vou pular. Então, olha, reparem aqui, eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho 2 pontos. Cada ponto tem uma cabecinha. Então, a cabecinha deste ponto é este Vzinho que está aqui em cima. A cabecinha deste ponto aqui é este Vzinho que está aqui em cima. Eu posso também me orientar pelos Vzinhos que eu tenho aqui. Meu próximo, eu vou pular. Então, vou pular um Vzinho aqui e vou vir neste próximo aqui. Só que neste próximo, eu vou pegar somente a alcinha de dentro, porque nós estamos fazendo esse detalhezinho aqui. Então, ó, vou pegar a alcinha somente de dentro. Estão vendo o Vzinho aqui, ó? Eu vou pegar essa alcinha de dentro e vou pegar também este nozinho. Cada ponto que eu tenho aqui, atrás de cada ponto, ele forma um nozinho. Então, olha, um nozinho aqui, um nozinho aqui. E aí, eu tenho as perninhas deles aqui, ó. Mas cada ponto eu tenho, ó, um nozinho e as perninhas. Então, eu vou pegar também este nozinho que está aqui, tá? Aqui e este nozinho. Por quê? Pegando este nozinho, a gente dá uma sustentação maior. Eu consigo que a minha base fique mais estruturada.
consigo que a minha paredinha fique mais estruturada. E aqui eu faço ponto baixo, então, passo por dentro das duas. A mesma coisa aqui, venho no mesmo lugar, coloco a minha agulha aqui onde eu já passei, laço e faço mais um ponto aqui dentro. Assim. Vou pular o próximo ponto e dentro aqui deste próximo vou fazer mais 2. Então, pego a alcinha de fora, somente o Vzinho, no Vzinho aqui, somente a alcinha de cima e mais o nozinho. Faço 2 pontos baixos, 1 e 2. Então, essa é a sequência que a gente vai seguir fazendo. Eu vou pular um ponto e no próximo eu faço 2 pontos. Então, pegando somente a alcinha e o nozinho. 2 pontos baixos. Pulo o próximo, venho no próximo, 2 pontos baixos também, pegando a alcinha e o nozinho. Tá? Então, eu vou fazer essa sequência. Nas quinas também, eu vou me orientar pela cabecinha dos pontos. É aqui que eu vou considerar até chegar aqui na próxima beiradinha. Cheguei aqui no meu último ponto a fazer, porque se eu estou trabalhando a carreira em números pares, eu vou chegar aqui no final e eu vou pular um ponto, então vai dar certinho. Um trabalhado, um que eu pulo, trabalhado que eu pulo, trabalhado que eu pulo. Então, ele dá certinho se vocês estiverem trabalhando com números pares. Se vocês estiverem trabalhando com números pares e chegou aqui e não deu certo, alguma coisa está errada, volte, que às vezes pode ter pulado um pontinho ou feito 2 vezes o ponto seguido sem pular. Deem uma olhada que alguma coisa aconteceu. Mas aqui é para ele chegar exatamente dessa forma. O último ponto trabalhado está aqui e eu tenho um sem trabalhar. E o primeiro que nós começamos, consegue identificar aqui? Esse fio, ele é um pouco mais peludinho, mas dá pra ver, olha. Eu tenho um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. Então, aqui foi onde eu comecei, o começo do meu trabalho. Aqui está aquele pontinho onde eu saí do meio dele. E agora, a partir daqui, os fechamentos e finalizações vão ser exatamente iguais, tá? Então, reparem bem aqui, caso vocês fiquem com alguma dúvida, voltem nesta carreira aqui. Vai ser exatamente igual para toda a nossa subida. Nós vamos sequenciar a carreira exatamente dessa forma que eu vou mostrar nessa sequência agora, neste motivo agora. Então, agora, eu puxo aqui o meu fio, a minha laçadinha, ó, tenho aquele ponto que eu vou pular, venho aqui para a cabecinha do próximo ponto, que é essa cabecinha que está aqui. Eu vou pegar as 2 alcinhas aqui da cabecinha. Vou puxar a minha alcinha lá pra trás. Puxo lá pra trás. Ela vai dar uma puxadinha mesmo, porque nós estamos fechando. Vocês podem até, olha, dar uma virada, assim, porque ela já vai formando a subidinha. Então, para ficar um pouco mais fácil, para as 2 pontas aqui chegarem e se unirem. Então, ó, fica assim. E puxando aqui, então, minha alcinha, ao invés de pegar aqui no meio dos fios, como nós pegamos no ponto anterior, eu só vou colocar aqui embaixo deste fio que eu passei, eu vou pegar todos de uma vez, eu não vou mais pegar no meio. O meio foi para fazer este detalhezinho aqui, olha. Por isso que a gente pega uma alcinha só. Mas agora eu vou trabalhar nas 2 alcinhas. Então, coloco a minha agulha aqui, pegando todos os fios, que são 4 fios. Vou colocar aqui a alcinha, puxar o fio do novelo para ajustar o tamanho, igual dos outros pontos. Vou laçar o fio do novelo, laço os 2 fios e puxo aqui para fora. E agora, laço o fio novamente e faço um ponto baixo. Feito um ponto baixo aqui no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto baixo. Laço, mais um ponto baixo. O motivo que nós vamos fazer na carreira toda, durante todas as fileiras, é esse. 2 pontos dentro do mesmo ponto,
pulo um ponto, 2 pontos no próximo ponto. Então, aqui eu tenho, olha, uma cabecinha, não vou fazer nessa, não vou trabalhar nessa, venho nesta daqui. Pego aqui e faço 2 pontos. 1 e 2. A mesma coisa. Pulo aqui o próximo, ó, trabalhei neste daqui, meu fio está saindo daqui, trabalhei aqui, pulo o próximo ponto, venho no próximo, pego aqui as 2 alcinhas, tá? Laço e faço 2 pontos. 1, 2. Ó, aqui já procurem deixar ele mais fechadinho para ele não abrir tantos pontos. Ó, estão vendo que esse ponto ficou mais aberto? Quando acontecer isso, voltem, façam novamente, porque se a gente estica muito este ponto, essa cabecinha, ela vai ficar muito aberta e ela vai formar buraquinhos na bolsa. Então, para que fique um trabalho certinho, se vocês perceberem que ele abriu muito, voltem e façam de novo. Então, ó, aqui é onde eu trabalhei 2 pontos. Assim está bom. Ó, para que ele vai ficando certinho. Se caso vocês ficarem na dúvida de onde é, ó, pulo esse e venho nesse. Ele é sempre a cabecinha do segundo Vzinho. Então, ó, aqui eu tenho o Vzinho. Tem um Vzinho aqui e tem um Vzinho aqui. É a cabecinha, ele vai calhar sempre na cabecinha deste ponto de cá. Aqui, ó, tenho 1 e tenho 2, ó. Ele vai calhar sempre nessa cabecinha. Então, ó, pulo 1, faço 1, pulo 1, faço 1, pulo 1, faço 1. E onde eu trabalhar, eu faço sempre 2 pontos. Então, início e finalização, eu vou fazer exatamente dessa forma. Aqui tem que acontecer da mesma forma o fechamento, tá? Nós vamos vir trabalhando até neste, e o último também tem que estar livre. Então, eu vou fazer isso, vou ver quantas carreiras aqui eu vou subir da nossa bolsa, e aí eu falo para vocês. Cheguei aqui no meu último ponto, eu subi um total de 20 carreiras. Então, feito aqui o meu último ponto, eu cheguei aqui no final, no meu ponto trabalhado, e este é o ponto que eu não trabalho, é aquele ponto que eu pulo. Então, aqui eu vou cortar o meu fio, deixando um espacinho de sobra. Corto os 2 fios, vou puxar o meu fio pra fora. E aqui eu vou fazer exatamente como a gente estava fazendo os fechamentos. Pego aqui a cabecinha do ponto, as 2 alcinhas, pego o fio e jogo lá pra trás. E vou voltar o fio aqui pro mesmo lugar de onde ele saiu. Então, exatamente aqui neste ponto. Só que eu vou pegar o nozinho e também a cabecinha do ponto, para ele voltar aqui pro meio. Então, aqui está o meu ponto, o próximo ponto, da onde eu saí, a linha da onde eu saí. Exatamente aqui é que eu pego a cabecinha do ponto, passo aqui por dentro, primeiro desse nozinho, o nozinho aqui de trás, e depois aqui no meio do Vzinho, da cabecinha do ponto. Puxo meu fio aqui pra trás. Puxo o fio, os 2 fios, ficou um pra trás. Puxo os 2 fios. E agora, eu só vou ajustar o tamanho que eu quero da cabecinha do meu ponto aqui, pra ficar igual aos outros. Pra ficar certinho. Feito isso, agora eu só vou fazer o trabalho de esconder. Eu vou deixar um fio aqui e vou esconder o outro. Vou puxar aqui por dentro, ó, vou puxar. Na verdade, eu vou descer os 2 só um pouquinho, para não ficar o fechamento tão em cima, só para não ficar com o acabamento tão em cima. Então, ó, puxei os 2 aqui pra dentro. Aqui vocês podem pegar em qualquer lugar, qualquer linha, qualquer alcinha. É só realmente para passar o fio. Se vocês tiverem uma agulha menor,
ela facilita a passagem, tá? Fica bem mais fácil de passar, de fazer os acabamentos quando a gente utiliza a agulha menor. Então, ó, aqui puxei o fio. O que eu vou fazer, como eu tenho 2 fios, estava trabalhando com 2 fios, eu vou dar um nozinho. Então, dou um nó. Cuidado só para não puxar aqui o detalhe do acabamento, mas eu puxo um, depois eu puxo outro nó. Faço outro nozinho. Feito 2 nós, agora eu só vou esconder realmente o fio. Vou puxar ele mais para lá para eu cortar a pontinha, ó. E agora, aqui neste lugar, eu vou passar um pouquinho de cola antes de cortar. Coloco um pouquinho de cola. Fecho a cola, porque essa cola, ela fecha rápido, ela seca rápido. Corto o fio com um espacinho e vou puxar agora, porque olha, ele entra dentro do próprio ponto e fica escondido. Aqui só cuidado para a colinha não passar pro lado da frente, ó. Está feito o acabamento. Olha como ela está ficando. Ela fica bem estruturada, tá, gente? Ela pega uma estrutura boa e ao mesmo tempo ela fica maleável. A juta, esse fio de juta, ele não é aquele fio que fica extremamente duro, que até fica pinicando. É lógico que ela não é tão macia quanto uma linha de lã ou de algodão, como um barbante. Mas ela não chega a pinicar, tem uma textura até que macia, até que gostosa. E olha, ela fica até que maleável, mas ao mesmo tempo com uma ótima estrutura, tá? Então, é assim que ela tá ficando por enquanto. Agora, nós vamos colocar essa parte aqui, que é a parte da nossa alça, ou melhor, a parte da tampa da bolsa. E nós vamos colocar, vocês escolham um lado para fazer a frente, um lado para ficar a parte de trás. Aqui, levemente, eu tenho uma cicatriz dos nossos fechamentos, mas aqui na luz dá pra ver, mas fora da luz não dá. Então, ele fica bem discretinho. E é aqui que nós vamos colocar na parte de trás. Então, eu vou ver exatamente onde é o meinho da bolsa, para que eu coloque bem centralizadinho aonde eu quero que ele fique, para que a gente possa fazer a costura aqui. Aqui na frente, eu também preciso definir. Eu preciso definir, olha, fechando aqui a tampa, se eu quero ela mais para baixo ou se eu quero ela mais para cima. Se eu quero ela mais para cima, é só levar o corinho aqui de trás mais para baixo, para que ela suba. Então, eu posso fazer assim, com uma pontinha, ou posso fazer ela mais aqui, essa parte de trás, mais para pontinha, para que ela fique com o corinho mais comprido. Eu vou preferir deixar assim, com o corinho mais comprido, porque eu quero que ela fique aparecendo mais essa parte do corinho na frente, que eu acho que fica bem bonitinho. E aqui, então, eu vou só ver aonde que é o meio da bolsa certinho, para que fique bem centralizado. Podem até fazer assim, ó, para ficar mais fácil para ver. Para que atrás a gente consiga colocar exatamente no meinho, tá? Deixando o mesmo espaço para cada lado. E aqui, nós estávamos trabalhando com fio de juta duplo. Eu vou continuar para fazer essa costura utilizando o fio de duplo também. Só que agora eu vou utilizar a agulha de tapeceiro. Eu já coloquei aqui a linha na agulha de tapeceiro. Eu cortei mais ou menos 1 metro de fio, do fio duplo, usando 2 fios. E aqui, só para vocês saberem, terem uma referência, eu deixei mais ou menos 1,5 aqui do corinho até essa pontinha aqui de cá, e 1,5 aqui para ficar centralizado. E aqui da pontinha da bolsa até a pontinha do couro, está dando 2,5 centímetros. Então, também deixei aqui desse lado 2,5 centímetros, tá? Então, essas são as medidas que eu estou deixando aqui na minha bolsa. E agora, eu vou começar a fazer a costura. Eu seguro bem aqui, aonde eu já tinha feito a medição, para iniciar
o trabalho. Agora, eu vou pegar a minha agulha, vou vir aqui por trás e vou colocar no meu primeiro pontinho. Colocado aqui no primeiro pontinho, vou puxar. Vou deixar um espacinho aqui por dentro, para que depois a gente possa fazer o arremate. Vou deixar um espacinho assim. E eu vou começar a colocar assim. Está aqui, eu vou passar aqui para baixo. Vou prender desta forma. Ó, só vou segurar aqui este fio, para que ele não puxe na hora que eu puxar esse primeiro fio. Para que ele não vá junto, não volte. Agora, eu vou vir aqui no próximo, no segundo ponto, por dentro, eu sair daqui, eu vou colocar aqui na parte de cima também, ó. Vou sair com a agulha prendendo para sair aqui no buraquinho de cima. Aqui, ó, arruma, vão ajustando para que ele fique no lugar certinho. Eu coloco, estou segurando aqui ainda essa parte, puxo bem para ficar bem preso aqui. E coloco aqui embaixo, logo depois do corinho. Saio aqui dentro da bolsa. Venho para o próximo ponto. Coloco aqui. Aqui eu não vou esconder esse fio, tá? Só segurei realmente para que ele não escapasse. Agora, eu já posso soltar, mas não vou esconder. Porque aqui eu vou fazer o acabamento e do outro lado também vou fazer o acabamento. E aqui, puxo. Também puxo mais com força para ele ficar certinho aqui. Prendo aqui por baixo. Gente, eu vou fazer isso, nós vamos fazer exatamente isso até o comecinho aqui, o primeiro ponto. Cheguei aqui no final, fiz até o último ponto. Por dentro ele ficou assim. Quase não dá pra ver, porque é da mesma cor. E eu vou fazer mais uma voltinha, eu vou voltar fazendo a mesma coisa, porque eu acho que ele vai ficar mais preenchidinho para não aparecer esses espacinhos. Se o de vocês já tiver completado, tiver ficado bem preenchido, vocês podem deixar assim mesmo. Agora, caso ele ainda sobre um espacinho, olha, a gente pode completar voltando novamente. Então, eu vou fazer a mesma coisa, voltando, passando por dentro de novo, do mesmo lugar onde eu passei, fazendo para que fique 2 vezes. Terminei aqui de passar por todos, olha, ele ficou bem mais preenchidinho, ficou bonitinho. Por dentro ele ficou assim, o pouco que dá pra ver, ele forma um xizinho, fica bem bonitinho também. E aqui eu tenho os 4 fios, as 2 pontinhas, certo? Com os fios duplos. Eu vou dar 2 nozinhos. 1. 2. E agora, eu vou pegar um fio de cada lado, um fio aqui do começo e um fio só do final e dar mais um ponto. Desculpa, um nó. Um nozinho. Pronto. Agora, ele está bem preso. E esse fio aqui, esses fios, eu só vou esconder, assim como nós fizemos no outro acabamento. Só vou esconder trançando aqui por dentro, passar a colinha e cortar. Meu fecho é o seguinte, ele daqueles de abrir assim. E essa parte aqui, eu coloco no corinho. Então, meu corinho não vem com fecho, eu comprei separado esses itens aqui, o fecho e o corinho. Vou deixar aqui na descrição sempre um link de onde vocês conseguem achar o material que eu utilizei ou um material bem próximo, tá? Eu estou utilizando esse fecho, então, ó, ele tem essas garrinhas, esses dentinhos, e essa parte aqui a gente prende assim mesmo com a mão ou com a ajuda de um alicate. Então, aqui eu abro e coloco a parte do corinho, já vou mostrar pra vocês. Então, ele é composto por essas 2 peças, a peça que fecha e essa peça que vai no corinho. Essa parte que vai aqui na bolsa e essa parte que vai no corinho. Então, vou deixar fechado só para conseguir visualizar. Melhor aqui, eu vou até soltar para ficar mais fácil de prender primeiro essa parte no corinho. Eu vou medir aqui nessa parte reta de baixo
Vou colocar ele, olha, bem aqui na pontinha de onde vai sair o botãozinho. Então, centralizei aqui certinho na minha bolsa. Ó, está dessa forma. E agora, aqui eu vou apertar esses dentinhos para que ele feche. É a primeira vez que eu uso esse tipo de fecho. E eu vou dizer para vocês já se ele é fácil de colocar. Gente, muito fácil. Olha, ele já furou, já prendeu. E aqui vocês podem apertar muito bem, tá? Aperta bem, se vocês tiverem a ajuda de um alicate, pode pôr até um tecidinho aqui pra apertar, pra não machucar essa parte dourada. Mas olha, ele já furou, ele furou bem fácil, porque o dentinho é bem afiado, ó. E já ficou bem presinho, olha que legal, gostei desse fecho. Bem legalzinho. Agora eu vou colocar o botãozinho aqui, para que eu possa medir aonde que ele vai ficar. Eu ponho o botãozinho e vou fechar. Agora, eu vou centralizar aonde eu quero que ele fique. Então, eu já tinha feito as medidas, eu quero que ele fique a 9,5 centímetros, mais ou menos, considerando aquela parte da bolsa mais gordinha. Centralizei aqui, então, é aqui que eu quero que ele fique. Então, eu vou abrir, segurar o botão aqui e deixar soltar só essa parte aqui de cima. Vou segurar o botãozinho já aqui onde eu quero que ele fique. Então, meu botãozinho aqui, eu tenho essa outra partezinha aqui, que eu vou colocar por dentro. Assim, coloco aqui nos dois dentinhos. Antes de apertar, eu vou só confirmar se está certinho, se está retinho. Dentinho aqui fechado, colocado. E agora a bolsa já está pronta. Já posso, olha, fechar, girar o botãozinho para que ela feche. Olha que legal. E para fazer a alça, nós vamos prender a linha na agulha. Então, para isso, eu vou laçar sobre o meu dedo a linha. Vou passar aqui por dentro, por cima desta outra linha, trazer aqui para fora. Seguro os dois fios, puxo, seguro o fio menor e puxo a linha do novelo apenas para ajustar. Vou fazer correntinhas. Eu vou laçar, passar por dentro dessa que está na minha agulha. Laço a linha do novelo, passo por dentro dessa que está na agulha. Seguro sempre aqui, olha, no cordãozinho que vai se formando. Aqui eu tenho o nozinho inicial que eu não conto, e cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Essa que está na minha agulha eu também não conto. Eu vou fazer correntinhas até o tamanho desejado. Aqui eu vou fazer 120 correntinhas. É o tamanho que eu quero que fique a minha alça, mas vocês podem fazer no tamanho que vocês desejarem. Fiz aqui 120 correntinhas. Nas minhas correntinhas, 120 correntinhas vai ficar equivalente a 1,5 m. Caso vocês queiram maior, façam mais correntinhas. Caso vocês queiram menor, façam menos correntinhas. Meçam no corpo de vocês para vocês saberem mais ou menos a altura. Como nós temos aqui um fio que não tem elasticidade, vocês podem medir a partir do momento aqui das correntinhas. Quando a gente tem um fio que tem elasticidade, a gente não consegue medir ainda na fileira de correntinhas. Mas aqui, quando a gente tem esse fio que não tem elasticidade, dá para medir por aqui. Então, aqui com as minhas 120 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas a mais. Então, essa que está na agulha eu não conto, vou segurar a minha correntinha de número 120 e vou fazer mais 2. 1 e 2, que é só equivalente ao meu ponto alto. Então, ele vai ser equivalente a essa primeira correntinha que eu estou segurando aqui, ó. Reparem que quando a gente faz isso, automaticamente ela já ganha aqui o corpo de um ponto alto. Agora, eu vou laçar a minha agulha, nós vamos virar o trabalho do lado de cá,
essa é a parte da frente da correntinha e aqui nós temos a parte de trás das correntinhas. Então, aqui, nesta correntinha aqui de 120, eu vou virar e aqui, atrás dela, eu vou colocar um ponto. Então, ó, aqui, se a gente contar na parte de trás, eu tenho da onde está saindo aqui a minha linha, tenho um primeiro nozinho, tenho o segundo, eu vou vir aqui no terceiro. Então, eu laço a minha linha, ó, vou fazer de novo aqui. Laço a linha e pego aqui este nozinho aqui da parte de trás. Laço, trago pra cima, fico com 3 laçadas na minha agulha. Eu laço, tiro 2, laço e tiro mais 2. Esse é o ponto alto. E aqui eu vou fazer uma carreira inteira em pontos altos, somente aqui pela parte de trás das correntinhas. Então, vou fazer essa carreira inteira em pontos altos até o final da carreira. Terminei aqui a alça. Caso vocês queiram uma alça maior ou menor, vocês podem fazer aumentando ou diminuindo a quantidade de correntinhas. A quantidade de fios que sobrou para utilizar um novelo foi bem pouquinho, a quantidade foi bem pouca, olha, sobrou um pouquinho de fio. Mas foi o suficiente, ainda sobrou dentro deste tamanho aqui que eu fiz. Caso vocês pretendam fazer uma alça muito maior, eu recomendo que vocês façam com a linha sem ser dupla, utilizando um fio só. Ela vai ficar firme do mesmo jeito, ela só não vai ficar tão grossinha. E olha, a alça, como a gente fez com esse acabamento trabalhando na parte de trás, ela ficou bem bonitinha, ela fica assim, como se fosse um trilho. Fica bem bonitinha utilizando esse tipo de fio. Então, fica bem legal. Mas se vocês trabalharem com um fio só também, ela vai ficar um pouquinho mais maleável, mas vai ficar firme também, como uma alça deve ser, tá? E agora, aqui na ponta, eu vou cortar o meu fio, deixando um espacinho, porque pretendo colocar no mosquetão. Então, eu vou deixar um pedaço de fio aqui de mais ou menos uns 30 centímetros. Vou cortar e vou colocar no mosquetão. Então, para colocar o mosquetão aqui na alça, eu tenho esse mosquetão aqui que tem 2 centímetros de largura. Eu peguei um fio, cortei mais ou menos de 30 a 40 centímetros, um fio duplo, eu vou trabalhar aqui também, e vou prender o meu mosquetão. Aqui do outro lado, onde eu tinha as minhas pontinhas, a pontinha inicial e a pontinha final, eu já prendi, ele ficou assim. E eu prendi utilizando os 2 últimos pontos, tá? Eu trabalho sobre os 2 últimos pontos. A gente só vai, na verdade, dar voltinhas, prendendo nos 2 últimos pontos. Mas eu vou mostrar aqui que não tem nenhum fio, a gente vai adicionar aqui um fio. E o outro é a mesma coisa, só que vocês podem utilizar o fio ou colocar um fio adicional também. Então, eu vou passar aqui por dentro, olha, aqui eu tenho aquela primeira fileirinha e aqui o segundo ponto alto. Aqui são as correntinhas iniciais e o segundo ponto alto. Então, passo meu fio aqui dentro, vou passar até aqui mais na beiradinha, ó, pegando só a cabecinha do ponto, pra gente começar bem aqui na pontinha. Coloco aqui e vou deixar uma pontinha aqui depois pra eu fazer o acabamento. Vou deixar o meu mosquetão aqui, vou passar aqui por dentro e vou, ó, dar a volta. Voltar aqui, pode ser até pelo mesmo lugar de onde eu passei. Então, já dei uma volta dentro do mosquetão, vou prendê-lo aqui. Passei por dentro, joguei o fio pra cá. E ele ficou aqui bem firme, preso, e atrás também. Então, colocando um do lado do outro, ele não fica embolado. Então, cheguei aqui do lado,
Para que o meu fio não fique aqui na beiradinha com um nó, eu posso trazer ele para dentro. Feito isso, eu vou dar agora 2 nós. Venho aqui e corto a pontinha. Dou uma apertadinha aqui onde eu passei a cola, só para ela grudar, para tampar embaixo do ponto. E ó, como fica bem bonitinho. E agora é só colocar na bolsa. Pessoal, bolsa pronta, espero muito que vocês tenham gostado e que a de vocês também tenha ficado muito linda. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários como foi fazer a bolsa e como ficou a de vocês e me marcar também no Instagram. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Obrigada por ficarem comigo, um beijo e até o próximo vídeo.